Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Gamer Abaixo de Zero e hoje eu quero falar sobre games e violência e essa insistência da TV e dos governos de dizer que videogames são responsáveis pelo aumento da criminalidade na sociedade. Este vídeo ele foi motivado pela recente notícia de que o nosso atual vice-presidente fez uma alegação após o massacre em Suzano. Mourão disse que a garotada é viciada em games violentos. Atrás, eu vou dizer a minha opinião, né? Minha opinião. Hoje a gente vê essa garotada viciada em videogame e videogames violentos, né? É só isso que fazem. Eu tenho netos e vejo meus netos muitas vezes mergulhados nisso aí, tá? E é assim desde a década de 90 do século passado. Toda vez que ocorre um crime envolvendo jovens, principalmente adolescentes, rapidamente é feita uma relação do suspeito com alguma ligação sobre ele jogar videogame ou não, e se sim, relacionado a temáticas violentas. A verdade é que não existe nenhuma pesquisa efetivamente séria sobre os efeitos de se jogar videogame relacionados a comportamentos. Na realidade, a maioria das pesquisas sobre videogames e comportamento apontam para efeitos positivos que o usuário adquire quando joga videogame. Por exemplo, aumento da memória, aumento da coordenação motora, aumento do interesse em aprender outro idioma, geralmente relacionado ao idioma que se está falando no jogo, consequentemente aprender esse idioma. Alunos de diversos períodos escolares até conseguem demonstrar um desempenho melhor nos estudos, desde que não substitua o tempo de jogar pelo tempo de estudo, ou seja, jogar videogame alguns minutos por dia é simplesmente positivo e há muitos outros benefícios. No geral, aqueles que teorizam, e é assim que se chama, teorizam, e dizem que jogar videogame está relacionado com um aumento de comportamento agressivo e traz consequências e são a causa dos fatores que levou o jovem a metralhar inocentes, todos esses que teorizam são exagerados. E é dito por pessoas que não apenas não entendem o que é videogame, como também não querem entender. A verdade é que a indústria de videogames tem sido, ou melhor, tem servido como bode expiatório para problemas generalizados e que afetam de fato a sociedade. Eu poderia ficar aqui horas citando artigos científicos que comprovam uma ligação entre videogame e violência, e há vários artigos desde os anos 90 do século XX até estudos recentes publicados inclusive em fevereiro de 2019, este ano. Por exemplo, tem um estudo de 2003 e nele foi relatado que jogos de videogame violento estavam associados com a redução da agressão entre os jovens japoneses. Olha só que legal, redução. Justamente o contrário que diz a mídia supostamente especializada. Alguém pode dizer que esse estudo é muito velho, lá de 2003. Ok. Recentemente, como eu falei, a Universidade de Oxford fez uma pesquisa sobre a relação violência e videogames e o resultado foi que a violência juvenil não pode ser associada a games. Bom, possivelmente parte de a mídia fazer essa associação entre videogames e violência, um
dos maiores contribuidores vem da Associação Psicológica Americana, conhecida como a abreviação APA, que em 2005 divulgou um comunicado oficial que dizia que a exposição à mídia violenta aumenta os sentimentos de hostilidade, pensamentos sobre agressão, suspeitas sobre os motivos dos outros e demonstrar a violência como um método para lidar com possíveis situações de conflitos. Nessa afirmação, ela associa videogames interativos com violência e sugere que tal exposição a eles, a exposição aos jogos violentos, aumenta o comportamento agressivo, pensamentos, sentimentos de raiva e diminuição do comportamento útil, entre diversas outras coisas que eu não vou citar todas elas aqui. E aí você pode pensar, ok, mas isso foi em 2005 e muita coisa aconteceu e outras pesquisas foram feitas e algo pode ter mudado, certo? Certo, em 2015 a APA fez uma atualização nesse comunicado oficial e nessa atualização ela reforçou tudo que já tinha dito antes e completou que os efeitos negativos em videogames são maiores que os efeitos negativos já documentados por mídias como televisão e filmes. Ou seja, na atualização da APA, videogame se tornou pior do que filmes e TV. Lembrando que essa atualização ocorreu em 2015, mas 2 anos antes, em 2013, um grupo de mais de 200 estudiosos haviam escrito uma carta aberta para a APA solicitando que eles revisassem e alterassem a sua declaração oficial sobre políticas em relação a videogames violentos. E, como a gente pode ver, se essa carta foi escrita em 2013, em 2015 eles fizeram uma atualização reforçando o que já haviam dito, então a gente consegue concluir que todos esses mais de 200 estudiosos foram ignorados. Agora, os estudos que acho mais interessantes são 2. Eu vou comentar sobre eles aqui. Um deles reconhece que o consumo de jogos violentos está associado a mais de 80% da redução da violência entre os jovens nos Estados Unidos. Há um outro estudo que chegou à conclusão de que a liberação de jogos violentos populares está associado ao declínio de crimes violentos no curto prazo, pois o tempo gasto jogando reduz o tempo de envolvimento em atividades antissociais. E outros 2 pesquisadores chegaram à mesma conclusão. Todos os estudos que eu estou citando aqui, eles vão ficar na descrição deste vídeo. Então, se você quiser ler, eles estão em inglês, então coloca aí o Google Chrome ou entra no Google Translation e aí você vai poder acompanhar eles na íntegra. Aqui eu quero mostrar para vocês um pequeno trecho de um vídeo do programa de TV da Super Nanny, a Joe Frost, que é a versão americana da Super Nanny, onde é feito uma pequena pesquisa relacionada à violência e games. Antes de assistirem, eu vou dar uma rápida explicação para que vocês possam entender como é que a pesquisa foi feita e para que ela serve. Depois eu vou mostrar o vídeo e aí vou fazer alguns comentários. Primeiramente, foram selecionados 40 crianças, 40 jovens, e eles são divididos em 2 grupos de 20. Um dos grupos vai jogar um jogo de guerra, que é o jogo violento. E o outro grupo vai jogar um jogo de futebol, que não é um jogo violento. Alguém aí que está assistindo o vídeo pode dizer, o cara fala como se jogo de futebol não tivesse violência.
Tá, a violência que a gente está falando aqui é violência de tiro, morte e sangue. E no futebol, a violência é de supostamente alguém fazer uma entrada mais dura. Então existe uma diferença muito grande, no qual eu acho que não é necessário a gente entrar nesses detalhes para fins do que eu estou tentando explicar aqui, ok? Dando continuidade. Depois que o pesquisador faz com que as crianças joguem os dois jogos, né, os dois grupos, um grupo vai jogar o jogo violento e o outro grupo vai jogar o jogo não violento por 20 minutos, o pesquisador vai fazer uma entrevista e vai simular que ele derruba as suas canetas no chão para ver qual dos dois grupos de jovens vai ajudá-lo a pegar as canetas no chão. Eu sei que parece bobo falando assim, parece que o estudo é muito fraco e não vai dar em nada, mas o interesse do estudo é saber se as crianças, após 20 minutos jogando um game violento, elas ficam dessensibilizadas, né? O que seria dessensibilização? É quando você, por exemplo, vê muita cena de violência e aquilo não choca mais você. Então, na verdade, é um teste bem simples e ele tem sim alguma eficiência e a gente vai comentar sobre isso. O resultado, antes de vocês assistirem o vídeo, já vou adiantar, é que apenas 40% das crianças que jogaram o game violento ajudaram a pegar a caneta e mais de 80% dos que jogaram o jogo de futebol ajudaram a pegar a caneta. Ou seja, eles concluíram que os jogos violentos influenciam negativamente o comportamento das crianças. Agora, vocês vão assistir o vídeo. Os grupos. 20 estão jogando um jogo de guerra violento e os outros 20, um jogo não violento de futebol. Todos os meninos estão jogando. O Doug está numa sala prestes a entrevistar alguns garotos. E eu também quero dar uma olhada nisso. Joe vai observar enquanto Doug entrevista meninos dos dois grupos. Bom, o Doug já está pronto. Ele vai fazer perguntas para os meninos. Durante a entrevista, Doug vai derrubar algumas canetas de propósito para ver como os meninos reagem. Será que todos os meninos, tanto os dos jogos violentos quanto os demais, vão reagir da mesma forma? O primeiro candidato à entrevista é do grupo de jogo de futebol. Oi. Eu sou o Doug. Oi. Pode sentar. Eu só queria fazer umas perguntinhas agora e mais tarde a gente volta a conversar. Mas você joga videogame em casa? Jogo. Ah, é? E você gosta muito de videogame? Gosto. Tá, e qual é o tipo de jogo que você mais gosta? Você quer ajuda? Claro. A teoria do Doug é: só quem jogou o jogo não violento vai ajudar. A Joe não tem certeza. Aqui. Sabe, quando o Doug foi recolher as canetas, a educação entrou em ação e ele disse que era ajuda. Não foi uma reação imediata. Já guardou Eu tudo? acho que é porque ele é um garoto educado. Eu não acho que seja porque ele jogou futebol. Eu ainda não estou convencida. Mas o que acontece com o garoto que jogou o jogo de guerra? Qual o tipo de jogo que você prefere? Eu prefiro de luta e de guerra. E mais um. Qual o tipo de jogo que você prefere? Pode falar o tipo de jogo que você gosta mais. E mais um do grupo violento. Qual é o seu tipo de jogo preferido? Eu prefiro de luta. Ele nem se mexeu, só olhou. Todos os três do grupo violento não ofereceram ajuda. Você mais gosta? E quanto ao grupo não violento? Preferido? Pode falar. Ah, Legal. E mais um. Qual é o seu tipo de jogo preferido? Vai, pega. Até agora, todos os 4 meninos do grupo não violento se ofereceram para pegar as canetas. Mas e se voltarmos ao grupo violento?
Eu gosto mais dos de guerra. Nossa, eu acho que esse foi o mais indiferente de todos que vi. O resultado foi que apenas 40% do grupo violento pegou as canetas. Mas 80% do grupo não violento ajudou o Doug. É um teste simples e revelador com resultados chocantes. Bom, agora eu vou fazer a minha crítica sobre esse vídeo, essa pesquisa que vocês acabaram de assistir. Ela possui algumas falhas e eu quero fazer o apontamento dessas falhas. Logo no começo, a Jo Frost, que é a Super Nanny, ela faz um comentário interessante, mas depois esse comentário é completamente ignorado. Ela diz isso no vídeo, que ela não acha que a primeira criança que ajudou o pesquisador a pegar as canetas ajudou porque jogou o game de futebol. Ela acha que o menino fez isso porque ele era educado, ou seja, fazia parte da educação dele. Mas ao longo do teste, como o resultado mostrou que poucas crianças que jogaram o game violento ajudaram, ela então se convence que os jogos realmente tiveram uma influência negativa no comportamento dessas crianças. No entanto, a pesquisa, ela é falha porque em nenhum momento foi feito um teste ou uma observação para saber se as crianças que jogaram um jogo de futebol eram, em sua natureza, mais educadas do que as crianças que jogaram o jogo violento. E nada no vídeo é falado a respeito disso. Mesmo que as pesquisas se digam randomizadas, é necessário que a escolha dos indivíduos para participar da pesquisa seja feita de forma que a aleatoriedade, por acaso, não prejudique o resultado. Teria sido um resultado muito mais eficiente e muito mais fidedigno se os pesquisadores soubessem quais crianças eram mais educadas ou tivessem mais predisposição para emitir um determinado comportamento. Uma outra crítica é que é possível perceber no vídeo que quando o pesquisador derruba as canetas no primeiro entrevistado, o próprio pesquisador emite uma reação de quem precisa ou necessita juntar as canetas. E o garoto, ele reage a essa reação do pesquisador, então ele oferece ajuda. A reação do pesquisador é de quem para o que está fazendo, e isso é um indicativo que ele precisa juntar as canetas. E o garoto, ele percebe isso, e então reage ao comportamento do pesquisador. Quando você vai ver o pesquisador entrevistar os garotos que jogaram os jogos violentos, ele não emite reação de quem precisa juntar as canetas. Ele apenas continua fazendo o que ele ia fazer. E os garotos também assimilam isso. Eu sei que isso parece só um detalhe e para muitas pessoas pode parecer irrelevante. Mas a verdade é que quando você decide fazer uma pesquisa científica, todos os detalhes e possibilidades precisam ser colocados na mesa para que a conclusão seja precisa, e isso não foi feito nesta pesquisa. Fora que o formato do programa, ele é apresentado totalmente editado e nós não vemos o resultado na íntegra. E isso sugere manipulação. A verdade é que a mídia, o governo, eles precisam achar um culpado. Eles esquecem que na educação de qualquer criança envolve milhares de fatores. Fatores como o relacionamento que a criança tem com os pais ou os seus cuidadores, o relacionamento que essas crianças têm com outras crianças, tanto da mesma idade como de idade maior ou menor, porque a gente sabe que quando a gente brinca na rua, por exemplo, os nossos amigos nem sempre têm a nossa idade, então às vezes você está lidando com pessoas que são mais velhas e mais espertas do que você, e isso influencia no seu comportamento no futuro.
né? O que mais nossos governos precisam saber? Quais outros fatores, né? Por exemplo, o nível de ensino e aprendizado dessas crianças, né? Existem várias pesquisas na área de serviço social, por exemplo, que indicam que fatores como pobreza, né, estão relacionados com o envolvimento da criança com atividades marginais, né? Quanto mais pobre a criança, maiores chances dela se envolver nesse tipo de atividade marginal. Então, tudo isso são características que a gente não viu nesse teste, nada é mencionado. Na descrição eu vou deixar o link para o vídeo completo e você pode ver que absolutamente nada é mencionado. Fora fatores como se a criança sofreu violência ou se ela sofre violência doméstica, tudo isso precisa ser considerado e nada disso está sendo considerado, né? As pessoas estão apenas olhando para videogames e dizendo é por causa dos jogos violentos, né? Como se fosse o fim do mundo. O massacre que ocorreu em Suzano, sem dúvida é uma coisa terrível e eu considero patético que a TV e o governo, mesmo depois de tantas décadas, ainda procurem culpados que não existem para justificar massacres como esse que ocorreu. A verdade é que acontecimentos como esse continuarão a aparecer de tempos em tempos. Este não foi o primeiro e provavelmente não será o último. A realidade é que a TV, a mídia supostamente especializada e o governo, eles não querem entender nada, eles querem apenas apontar o dedo e finalizar a questão. Até o momento dessa publicação deste vídeo, as notícias apontam que a polícia que está investigando o caso não faz ideia do que motivou os assassinos a cometerem tal crime. Há várias hipóteses, mas nenhuma conclusão. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que ele tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.